Vasco da Gama. Fala família vascaína, seja bem-vindo a mais um vídeo do Vasco 10 desta segunda-feira, dia 29 de setembro. Segunda-feira boa, né? Final de semana espetacular com vitória do Vascão no sábado, aí melhor ainda, fica tudo mais leve, né? E vendo o Vasco subindo no elevador, né? E os adversários concorrentes nem tanto, né? Então a gente vai falar aí do Vasco da Gama, que é o 11º na tabela, chegou a figurar entre os 10 primeiros, mas teve resultado ali que não foi bacana pra gente. Mas se você é felizão, chega mais no nosso canal. Se não é inscrito, se inscreva, deixa o like aí, é importante pra gente, né? Seu comentário também vale a pena, né? Deixar sua resenha aí com a gente, que a gente faz essa resenha contigo, seu nome e sua cidade, para rolar aquele abraço no final do vídeo. Poxa, compartilhe nossos vídeos aí com os amigos, com família, grupos de WhatsApp, isso é importante para nós. E lá no Instagram também estamos por lá, @Vasco10RD, te espero lá para a gente seguir junto lá também no Instagram. Você acompanhou os gols aí do Vasco da Gama, vencendo a boa equipe do Cruzeiro num jogo grande, né? O Vasco mostrou eficiência, mostrou consistência, venceu a ótima equipe do Cruzeiro, né? Num jogo difícil, né? Um jogo lá e cá, mas o Vasco levou a melhor. Aí eu vou chamar meu amigo Gilson Santos, que vai deixar a par dos pormenores dessa grande vitória vascaína. E aí, Gilson? Olá, Erasmo! Olá, você que está chegando a Vasco 10 dessa segunda-feira feliz para todo torcedor cruzmaltino que está vibrando com a vitória do Vasco da Gama no sábado por 2-0 contra o Cruzeiro em São Januário. Jogo difícil, jogo duro. O Vasco enfrentou um adversário que vinha de 6 vitórias consecutivas. O Cruzeiro não perdia para ninguém, mas não aguentou esse Vasco, que chega ao 7º jogo de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Venceu com autoridade e o sistema defensivo do Vasco, Erasmo, mais uma vez mostrou que tá de cara nova. Robert Renan e Carlos Cuesta. O zagueiro brasileiro, Robert Renan, que não treinou durante toda a semana, seguia aquele protocolo de concussão, já que tomou uma pancada na cabeça no jogo contra o Flamengo, foi para campo, ninguém acreditava que Fernando Diniz fosse escalar o jogador foi para campo e foi um dos grandes destaques desse jogo, inclusive deu o lançamento para o segundo gol do Vasco da Gama, gol do Paulo Henrique, o PH, que ganhou da defesa do Cruzeiro e fez o gol que selou a vitória do Vasco da Gama. Paulo Henrique, que estava sendo observado por Rodrigo Caetano e compareceu a São Januário. O dirigente da CBF estava lá como olheiro de Ancelotti e viu aí o Paulo Henrique, que é um dos jogadores observados, fazer o segundo gol e ser eleito melhor jogador da partida desse duelo entre Vasco da Gama e Cruzeiro. Outro jogador que estava sendo observado, o atacante Rayan. Atacante Rayan, que não havia jogado contra o Bahia, cumpriu suspensão automática, voltou, jogou uma partida excelente e fez o primeiro gol do Vasco da Gama. Subiu mais do que toda a defesa do Cruzeiro, marcou o primeiro gol logo aos 7 minutos de jogo e causou aí, deixou mais uma boa impressão aos homens da CBF e ao torcedor vascaíno, que comemorou e está comemorando muito essa boa fase do Vasco da Gama. Há 7 jogos sem perder e os novos jogadores, Erasmo, deram uma nova consistência ao Vasco. O sistema defensivo atuou muito bem. Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues, Paulo Henrique, os dois laterais participando decisivamente dos gols do Vasco da Gama. O primeiro gol
lançamento de Robert Renan, Paulo Henrique ganhou do zagueiro, fez o segundo gol, e no primeiro gol, um lançamento de Puma Rodrigues, que está jogando improvisado na lateral esquerda, encontrou esse mesmo Paulo Henrique, que cruzou com o pé invertido, com a perna esquerda, e encontrou o atacante Ryan, que marcou o primeiro gol do Vasco e o 7º dele no Campeonato Brasileiro. Chegou ao 11º gol na temporada com o Vasco da Gama, vive grande momento. E no final do jogo, ao final da partida, teve que responder muitas perguntas, todo mundo querendo saber se ele vai ficar ou não, se tem proposta ou não. Ryan se esquivou, mas ao certo é que o Cria Vascaíno está brilhando demais nesse Campeonato Brasileiro e é uma vitória pessoal de Fernando Diniz, que vem potencializando muitos jogadores nessa equipe, inclusive o Puma Rodrigues, Erasmo. Puma Rodrigues está atuando muito bem, atuando de uma forma que ele nunca atuou quando jogou na lateral direita, que é a sua posição de origem. O torcedor vascaíno já pede aí a permanência do lateral uruguaio, que joga improvisado na lateral esquerda, mesmo com o possível retorno de Lucas Piton. E aí, Erasmo? Quem você escalaria aí quando o Piton estiver bem e voltar a ser relacionado por Fernando Diniz? Quem jogaria na lateral esquerda para você? Lucas Piton ou o improvisado Puma Rodrigues? Olha, eu acho que eu ficaria com o Puma, mas cada jogo é uma história e se o Puma continuar bem, eu tenho certeza que pode ser mantido na lateral. Pergunta essa respondida por Fernando Diniz durante o jogo. Foi perguntado sobre Verratti foi substituído na segunda etapa e o Vasco melhorou a sua produção no setor ofensivo com a saída do Verratti, que mais uma vez chega ao 5º jogo sem marcar com a camisa do Vasco. Diniz continua afirmando que o atacante exerce uma função importante taticamente na equipe e deve ser mantido como titular. Mas a verdade é que a equipe fica com muito mais leveza, muito mais rápida quando o Verratti sai do setor ofensivo para dar lugar ao DVD, ao David. Felipe Coutinho fez mais um grande jogo, foi um maestro do Vasco da Gama e quase marca mais uma vez de falta. Erasmo, um detalhe muito importante. O Vasco, em 3 partidas, faz 4 gols de cabeça. 2 contra o Bahia, gols de Puma Rodrigues, gol de Felipe Coutinho contra o Flamengo, gol de Ryan de cabeça, e agora voltou a usar a cabeça. Ryan, mais uma vez, subiu muito e fez o gol contra a equipe do Cruzeiro. 4º gol em 3 partidas que o Vasco faz, e curiosamente o atacante Verratti não marcou. Verratti não está subindo mais com os zagueiros, não sei o que aconteceu com o argentino, que agora, além de não fazer com a bola pelo chão, não faz também pelo alto, sequer sobe com os zagueiros adversários. Precisamos saber o que está acontecendo com o Verratti. A baixa do jogo, Erasmo, ficou por conta do volante Cauã Barros. Cauã Barros tomou o 3º cartão amarelo e não enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira, às 19 horas, no Allianz Parque. O Vasco faz aí o primeiro jogo no mês de outubro, dia 1º de outubro, contra o Palmeiras, em São Paulo, e Cauã Barros, que é um dos responsáveis por essa nova fase do Vasco, tomou conta do meio-campo, fez um excelente jogo contra o Cruzeiro, e desde que ele assumiu essa titularidade no Vasco, o Vasco não perdeu até agora, Erasmo. Vamos ver como é que essa equipe vai reagir sem o seu indígena Cauã Barros. Fico por aqui, quero dar os parabéns aí ao torcedor vascaíno, ao Fernando Diniz, e a semana do Vasco foi uma semana perfeita. 7 pontos em 9 disputados, 8 pontos em 12 disputados,
Olha, números impressionantes. O Vasco cresce exatamente no momento que faz a sequência de jogos mais dura da competição. E aí fica aquela pergunta, Erasmo: onde essa equipe pode chegar? O Vasco chegou a 30 pontos, agora ocupa a 11ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, e o Vasco já começa a pensar aí em algo mais dentro da competição. Abriu 8 pontos de vantagem para o primeiro time na zona do rebaixamento, que é o Vitória. Deixa de olhar para baixo agora o Vasco e passa a olhar pelo alto. Tomara que o Vasco continue essa sequência. Vai enfrentar agora o poderoso Palmeiras, que perdeu para o Bahia ontem. Não vai poder perder mais pontos, já que está a 5 pontos do líder do Brasileiro, que é o rival, e vem com tudo para cima do Vasco. E o Vasco, mais uma vez, vai ter que fazer um jogo de entrega nessa sequência de jogos duros. Passando pelo Palmeiras, o Vasco vai enfrentar o Vitória em São Januário, e aí já começa a enfrentar adversários vencíveis pelo Vasco da Gama. Fico por aqui. Um grande abraço e até amanhã. Então, Gilson, a nossa defesa está começando a mostrar eficiência, né? Não tomou gol, numa partida difícil, né? Não tomou gol, se comportou muito bem. O Cuesta joga uma barbaridade, né? Mete moral. É um jogador aí que está botando ordem na casa. E o Robert Renan, o próprio Diniz falou que um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, inclusive um dos melhores zagueiros construtores do mundo. Foi o que Diniz revelou sobre o Robert Renan, jogador de 21 anos, né, que já teve aí várias experiências no mercado brasileiro, no mercado internacional também. Um jogador que o Vasco contrata, que tem um potencial tremendo de crescer, né, e pode se pensar em seleção brasileira, por que não? O garoto é bom de bola, superou as minhas expectativas. Minha expectativa era de um jogador meio que lambão, né? Por ele confiar muito na sua habilidade, né? Pode ser que algum lance ele possa dar ruim para ele, mas até aqui tem sido perfeito no Vascão da Gama, Gilson. Agora, o Ryan foi observado, né? Os homens aí da seleção, Rodrigo Caetano, né? O Juan, tudo observando o jovem, e o Barcelona, né? A Europa de olho no garoto, e o garoto não decepcionou, hein? Mais uma grande partida, mostrou vontade, força, tá de bem com a vida, né? E olha, os caras vão crescer o olho, e o Vasco já tá fazendo um jogo duro, menos de 30 milhões de dólares, nem 30 milhões de euros, se eu não me engano, né? Nem conversa tem. Agora, Gilson, o Piton vai ter que ralar, parceiro. Vai ter que ralar muito para conquistar essa lateral esquerda. O nosso uruguaio, né? O Puma Rodrigues dominou, chegou ali dominando a situação, jogador seguro. Ele não tem o cruzamento do Piton. Então o Piton tem que entrar, acertar logo uns 2, 3 cruzamentos por Verratti, dar logo uma assistência pro Verratti, porque aí ele salva tanto a sua pele quanto a pele do Verratti. Então o Piton, quando voltar, tem que voltar com tudo. Inclusive o Piton aí mostrou foto treinando nesse domingo, né? Já tá mostrando na cara para dizer, eu tô aqui. Agora, gente, o Coutinho é o 10 da seleção, né? Uma barbaridade aí as últimas partidas do Coutinho, sobretudo aí, pelo menos as 4 últimas partidas, as partidas difíceis aí que o Vasco teve aí no mês de setembro. O garoto brincou, né? O menino Couto, o 10 da seleção, brincou. Ó, galera, chega lá, presta atenção que o 10 está aqui em São Januário. Eu quero deixar meu grande abraço a uma galera que passou aqui, uma galera especial aqui, né? O Ailton Sargento botou a camisa do Vascão, Gilson. Botou a camisa do Vascão e deu certo, né? Deu tudo certo, o Vasco venceu. Um grande abraço, Ailton Sargento, direto de Jequié. Marta Assis passando por aqui, corintiana, minha amiga nossa aqui, também parceira do canal, sempre presente aqui assistindo nossos vídeos. Um grande abraço, Marta Assis. Um grande abraço também ao Ricardo França, o melhor narrador de Vasco da Gama, um dos melhores narradores aí da imprensa, né? E quando se trata de Vasco da Gama, aí é muito coração, é muita emoção. Um grande abraço, o Ricardo, que está falando que ele está exaltando, né, a grande fase, né, o que é esse garoto chamado Cauã Barros,
do que joga esse menino. É brincadeira. É outro também que merece amarelinha, hein? Alô, Ancelotti. O garoto tá jogando muita bola, hein? E finalizando essa sequência de abraços aqui com meu amigo Orlando Grande, direto de São Paulo, sempre ligadinho aqui no Vasco 10, né? E olha, o final de semana foi bacana, hein, Orlando? Com a vitória do Vascão, um grande abraço. E você que não é inscrito no canal, se inscreva que você passa por essas aqui também, né? Recebendo aquele abraço, deixa seu comentário, que aí já garante, né? Já garante esse abraço, seu nome, sua cidade, é importantíssimo também, porque a gente já manda um abraço completo para você, para sua cidade. Então, galera, se inscreva no nosso canal, deixa um comentário, seu nome, sua cidade, compartilha, né? Compartilha aí o vídeo com a galera, deixa o like, o like é importantíssimo pra gente, né? E lá no Instagram, @Vasco10, Vasco10RD, lá no Instagram, te aguardo por lá também. E eu vou ficando por aqui, galera, muito feliz da vida. Amanhã a gente volta cheio de novidades, muitas situações bacanas aí, bacana para o nosso vídeo, e a qualquer momento também, se acontecer alguma grande notícia aí, a gente traz para você também. Um grande abraço, valeu, gente. Vasco 10, você torce por aqui. Vasco da Gama.